Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Quem acompanha aqui o canal deve ter percebido que, desde antes do Natal, desculpa o cansaço, desde antes do Natal que eu não posto vídeos aqui no canal. Recebi até algumas mensagens perguntando se eu tinha desistido do canal, se eu não ia mais gravar nada, mas não é isso. Na verdade, eu fiquei devendo alguns vídeos, Quem acompanha aqui viu que eu amo o Natal, minha empolgação com o Natal é enorme, mas esse ano, por um pouquinho, a gente não ia ter, a comemoração do Natal, a ceia de Natal, porque eu não estava em condições de fazer. Nesse caso, assim, eu não estava mesmo conseguindo me animar para o Natal, que é uma época que eu gosto tanto. Aí eu fiz, quem viu que eu fiz 99 dias, eu comecei a decorar, a casa para o Natal, arrumar tudo. Mas aí no meio do caminho aconteceram algumas intercorrências e eu não consegui fazer tudo que eu tinha planejado. Mas mesmo assim, não tava tão animada por algum motivo, não sei, sexto sentido, não sei. Não tava tão animada, mas fui fazendo as coisas, arrumando, inclusive desculpa a vocês que ficaram esperando o final, daquela parte do vídeo que eu montei toda a casa, depois eu ia gravar para vocês a casa como tinha ficado no final. Não mostrei, mas eu tenho quase certeza que meu marido gravou esse vídeo, Não gravou o vídeo assim, gravou o vídeo da casa. Então, se vocês quiserem, eu posso pegar com ele para poder mostrar, como ficou. Apesar de já ter passado a época, mas acho que talvez valha a pena mostrar, para ter um final daquela série que a gente começou juntos aqui. E também tem uma inscrita aqui do canal que tinha pedido para eu fazer um vídeo mostrando como que eu fazia, com o alho e a cebola sem usar óleo nas panelas. E, inclusive, no dia seguinte que eu ia fazer esse vídeo, eu tive um problema muito sério, Eu tinha até colocado para ela que eu ia fazer o vídeo, mas não fiz. Mas, me desculpe, não foi por esquecimento, foi realmente eu não consegui colocar o vídeo no ar, mas eu ainda vou fazer esse vídeo, com certeza. E aí eu vim aqui, para explicar um pouquinho para vocês, porque que eu não tô postando nada desde um pouquinho antes do Natal. Gente, no dia 22, Esse ano, assim, já tava um pouquinho meio conturbado as coisas pro Natal, mas aí no dia 22, de tarde, a minha mãe ela internou no hospital com dengue hemorrágica. E assim, ela ficou internada, ela entrou no dia 22 de dezembro, ela internou. E assim, tava muito debilitada, tava com muitas petequias, Assim, a perna dela tava toda tomada e eu tava muito preocupada, então assim, pra mim naquele momento eu não queria saber de mais nada, só queria saber dela. Como ela tava, se ela ia ficar bem, o que podia acontecer, e eu fiquei muito preocupada, muito nervosa. Então assim, acabou que as coisas, não fiz mais vídeo, a ceia de Natal quase eu não faço, Porque eu tava muito preocupada, eu não tava com cabeça pra mais nada. Então, mas graças a Deus, eu fui conversar com o médico e tal, ele disse que o quadro dela já estava mais estável, ela estava melhor. E aí eu fiz, eu até ia gravar as receitas para vocês, eu tinha falado, ia gravar, não daria para vocês fazerem no Natal, mas poderiam fazer no Ano Novo ou em alguma outra época, outro final de semana, uma comemoração. Então, assim, não consegui fazer as receitas porque fiz as coisas assim, sabe? Fui fazendo, se der, deu, se não der, não deu. Não tava com aquela animação e empolgação. Na verdade, eu nem queria fazer, mas assim, ela até puxou minha orelha quando eu vim no hospital visitar ela. Falou, não, você tem que fazer, eu não morri não, Eu só tô aqui doente, mas faz o Natal. Aí todo mundo, os amigos falando, não, faz. Aí assim, fiz a ceia, mas não foi aquela ceia animada, festejada. Mas fiz a ceia, nós comemoramos o Natal. E por isso que eu não gravei.
né? Aí ela saiu do hospital no dia 31. Isso, no dia 31 de dezembro ela saiu do hospital, né? Aí, ou seja, eu fiquei muito animada que ela saiu do hospital, então ela já estava bem, veio para casa, claro, debilitada, ia precisar de repouso, de cuidados, mas não estava mais correndo, né, nenhum risco assim. Então, fiquei muito animada, eu me animei muito, assim, sabe, parece que eu tirei aquele peso. Tava pesado, tava um clima pesado, eu tava muito angustiada, e aí eu tirei esse peso de mim, né, quando ela voltou para casa, que ela tava em casa. Aí eu fiquei muito feliz e eu falei, ai, o ano novo agora a gente vai comemorar, porque no hospital, né, meu filho que ficou com ela, e ele ficou doente também, né, ele pegou uma infecção, ficou doente também, então ficaram os dois no hospital doente. Então assim, eu fiquei muito, né, chateada, muito preocupada, e aí eu aproveitei que eles voltaram para casa, estavam bem. Eu falei, não, agora a gente vai deixar toda a parte de doença, né? Porque inclusive em novembro a gente teve, né, um diagnóstico do meu pai também, que ele ficou doente. Então assim, tava muito pesado, esse final de ano foi muito pesado. E o que acontece? Eu falei, não, 31 de dezembro, final do ano, vai ficar tudo de ruim para trás, a gente vai deixar, né? Toda essa doença, todas essas coisas ruins vão ficar para trás. E esse ano a gente vai comemorar com muita saúde, muita paz, muita alegria. Aí assim, fiquei muito empolgada, né? E comemorei. Não gravei a ceia de ano novo, por quê? Porque como eu tava muito angustiada, até ela chegar em casa, assim, que no dia 30 falaram que ela ia sair, mas não saiu. Aí eu falei, ai, será que não vai sair? Aí eu não tava muito assim não, mas quando ela chegou em casa de verdade, aí eu me animei. Só que aí já era acho que umas 2 horas da tarde. Então aí que eu fui fazer tudo, aí eu fiz tudo muito correndo. Assim, né, eu tive que fazer toda a ceia, porque eu que faço. Então assim, fui fazer toda a ceia naquele desespero, aí não deu realmente tempo de filmar nada, né? Que a gente foi fazer as coisas, arrumar a casa e normalmente a gente não... Eu passo o Natal na sala, mas o Ano Novo a gente tem um salão de festa lá em cima, então a gente passa lá em cima justamente para poder ver os fogos. Então foi aquela coisa de levar tudo, subir com tudo e foi aquela bagunça de última hora e eu fiquei muito feliz, muito animada. E tava assim, tranquila, né? E aí passou. Dia 31 pro dia 1º, aí a gente comemorou, fez o nosso Ano Novo. No dia 2, inclusive no dia 2 eu tava bem. Mas eu sabe quando você tá sentindo aquele clima pesado que você quer? Eu falei, não, vou desmontar tudo do Natal, que eu quero... Esse Natal foi muito pesado, esse final de ano foi muito conturbado, quero tirar tudo pra gente já começar um 2024 num outro clima, já deixar tudo pra 2023 pra lá. Aí, não pude desmontar no dia 2, por quê? Porque eu não lembro agora, gente, eu não me recordo. Mas alguma coisa aconteceu, meu marido precisou ir na Leroy, né, pra variar, a gente vive. Aí a gente foi, né, a gente fez até um videozinho assim, videozinho não, acho que a gente tirou até, fizemos um videozinho, o ano começou e a gente já tá na Leroy. Aí fomos comprar algumas coisas, eu aproveitei e comprei algumas coisinhas, né, pra fazer alguns trabalhos, como sempre, passar lá sempre lembro de alguma coisa. E voltamos pra casa, aí já tava cansada e não desmontei nada. No dia 3 de janeiro, eu até fiz o vídeo, né, pra vocês, que o pessoal tem mania de desmontar dia 6, né, mas é um feriado católico, as pessoas têm essa tradição. E aí no dia 3, eu não ligo muito pra essas datas, então assim, no dia 3 eu falei, não, eu vou tirar essa árvore, tá me cansando, eu desmontei toda a sala. A sala, eu tirei toda a decoração da sala, a única coisa que ficou faltando foi um pisca-pisca numa prateleira, pra não dizer que eu tirei tudo. Aí tirei tudo, encaixotei tudo, arrumei tudo. Acho que antes da hora do almoço. Até os meninos falaram assim, nossa mãe, mas você foi rápida, normalmente você não é tão rápida assim. E aí eu comecei, desmontei, falei, vou fazer o almoço e depois do almoço eu termino, né? Depois do almoço eu desmonto o resto que ficou faltando, que seria a cozinha e os outros enfeites. Aí, depois do almoço, a gente fez o almoço, depois do almoço eu tava cansada, sabe? Eu sentia assim um cansaço, corpo dolorido, as costas doendo bastante. Aí eu falei assim, não vou desmontar hoje não, quero desmontar, mas também não é esse desespero todo.
então vamos deixar para amanhã. Eu falei, não vou fazer mais nada hoje não, tô com muita dor, como eu tenho problema de coluna também, eu falei, não vou forçar, porque senão amanhã eu não aguento fazer mais nada, e eu não quero saber de doença, começar o ano com nenhuma dor. Aí fiz o almoço, almoçamos e descansamos um pouquinho no sofá, assistimos um pouco de TV, eu falei, como eu não vou fazer nada, eu vou pra casa da minha mãe, passar a tarde lá. Aí fui pra lá e quando eu cheguei lá, o que aconteceu? Cheguei lá, fui visitar a doente, acamada, e quem deitou fui eu. Eu tava lá sentada assim na cadeira, conversando com ela, de repente comecei a sentir um frio, um cansaço. Aí falei, eu vou deitar. Aí deitei do lado dela. Falei assim, vou deitar aqui com você. Aí fiquei deitada, só que aí começou a me dar muito sono, muito sono. Aí falei, gente, eu vim visitar a pessoa, não vou dormir aqui, né? Aí eu peguei e falei assim, mãe, eu vou pra casa, vou dormir um pouco, depois eu venho. Aí ela, tá bom. E nisso, gente, eu comecei a sentir muito calafrio, muita dor. Tava sentindo muita dor no corpo. Só que até então eu tava achando que é porque eu tinha feito muito esforço, tinha desmontado as coisas muito rápido, né? E o corpo tava reclamando. Aí de noite eu não consegui dormir. Coloquei a bolsa de água quente nas costas, mas eu não conseguia dormir, sentindo um frio, um cansaço. E aí, o que aconteceu? Meu marido falou assim, você deve estar com dengue. Eu falei assim, não tô com dengue. Inclusive, eu já tive dengue uma vez, há alguns anos atrás, né? Mas foi uma coisa mais simples. Eu fiquei de repouso em casa, muita dor. Fiquei de repouso em casa e foi tranquilo. Assim, tranquilo na medida do possível, porque é uma dor imensa. Mas assim, não precisei de internação hospitalar, né? Nesse modo que eu falo tranquilo. Aí, como foi no outro dia de manhã, eu não estava aguentando me mexer direito, mal andava. Eu estava com muita dor no corpo, muito cansaço. E aí o que ele falou? Não, vamos para o hospital. Aí ele me levou para o hospital, chegou no hospital, gente, hospital lotado. Hospital particular, não é hospital público. As pessoas têm, né, essa mania de dizer que é porque é público, não, estava lotado. E muito caso de dengue, gente, muito. Aí o médico me examinou, a gente até estava pensando que poderia ser Covid, né? Mas aí o médico me examinou e falou assim, seu quadro tá para dengue, então vamos fazer o teste. Aí fiquei lá no hospital, né? Fiz o exame, já comecei a hidratação, aí deu que eu tava com dengue. Realmente foi confirmado. Mas as plaquetas estavam boas e tal, então a médica mandou para casa e falou assim, daqui 3 dias eu quero que você faça o exame novamente, porque em 3 dias é quando as plaquetas começam a cair, né? E aí a gente precisa monitorar para ver se não vão cair muito e tal. Aí tudo bem, eu vim para casa, voltei para casa, fiquei de repouso. Só que assim, foi eu acho que foi numa quinta-feira, agora eu não lembro o dia. Eu sei assim, que os 3 dias ia dar no domingo. Isso, foi na quinta, aí os 3 dias dariam no domingo. Domingo o laboratório não funciona, né? Aí eu falei, não vou na emergência só para fazer o exame. Segunda-feira eu faço, normalmente esse exame, esse hemograma que ela pediu, ele normalmente sai no mesmo dia, assim, você faz de manhã, de tarde para de noite já tá pronto. Aí eu falei, na segunda-feira a gente tem o resultado. Mas assim, no sábado eu já não tava me sentindo muito bem, eu comecei a sentir assim muita tontura. Eu levantava e ficava tonta, sabe? E fraqueza, eu tava sentindo fraca. Aí do sábado pro domingo, aí eu tive uma hemorragia nasal, né? Meu nariz sangrou um pouco, mas não foi assim nada muito grande, mas teve. E no domingo de tarde, quando a gente tava assim no sofá, eu tava deitada assim, e aí eu comecei a sentir minhas pernas coçando. Aí eu fui olhar e eu vi umas pintinhas, né? As tais petequias. E eu perguntei assim, gente, eu tô vendo demais? Chamei, né, meu filho e meu marido, e perguntei assim, eu tô vendo demais? Ou eu tô ficando com aquelas pintinhas? Aí eles, não, tá assim, tá com pintinhas. Aí até ele falou assim, suas plaquetas devem ter caído, né? Aí eu já fiquei meio nervosa. Aí na segunda-feira a gente foi fazer o exame. Na hora que eu fiz, tirei o sangue, levantei pra poder, né, ir tomar o café, eu quase desmaiei, assim. Perdi, assim, sentido por um instante, quase desmaiei. E assim, fiquei muito pálida. Meu marido até falou assim, nossa, você tá da cor, você tá assim, branca, parecendo um pedaço de papel.
não tem cor nenhuma em você tá sem cor nenhuma. Até o pessoal lá ficou um pouco preocupado no laboratório. Aí, né, eu me alimentei, fiz um pouquinho de repouso lá e voltei pra casa. Aí nisso, assim, cheguei em casa assim, tonta, eu não tava conseguindo, eu não conseguia levantar pra sair, mas eu falei, porque eu tirei sangue e tal, sabe quando você não quer, né, acreditar. Aí fiquei esperando o resultado, né, falei, vamos esperar o resultado, quando o resultado sair, a gente vê o que tá acontecendo. Aí esperei, porque também não ia adiantar ir pro hospital, que ia ter que esperar, eu fazer outro exame, esperar, então, aí esperei. Aí nisso, né, quando foi de umas 4h30 para 5 horas, saíram todos os exames, menos o das plaquetas. Das plaquetas não saíram. Aí de noite eu fiquei até tarde, né, tentando ver e nada de sair. Aí no outro dia de manhã, só que foi sair das plaquetas. Justo que era mais importante, né, assim, que deu umas alterações, né, o exame tinha dado alterações no fígado, né, no rim, no fígado, tinha dado algumas alterações, estavam bem mais elevados do que o normal, assim, coisa de 30, tava quase 300, tal, então assim, tava bem alterado. Mas o mais importante eram as plaquetas, e aí as plaquetas eu não tava, não saiu. Aí eu dormi no outro dia de manhã, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi acessar o aplicativo do laboratório, e aí tava lá, as plaquetas estavam em 18, ou seja, baixíssimas, baixíssimas, baixíssimas. Aí eu, né, acordei meu marido e mostrei pra ele, ele falou, não, se arruma, né, vamos se arrumar e ir pro hospital agora, que você precisa ir. Ele até falou assim, e você vai ficar internada, já leva assim, já separa algumas coisas pra levar, porque com certeza eles não vão te deixar voltar pra casa. Aí eu assim, não, que isso? Eles vão, né, passar alguma coisa, me dar algum remédio, eu vou voltar pra casa pra ficar em repouso, não vou precisar internar, não. Aí, fomos pro hospital, chegando lá, a médica viu os exames, aí ela falou assim, olha, a dengue te pegou de uma forma muito grave, suas plaquetas caíram rápido demais. Normalmente no terceiro dia as plaquetas caem, mas não assim, não tão bruscamente como caíram as suas. E você vai ter que internar, e vai ter que internar na UTI. Ai, gente. Pensa, eu fiquei assim, eu tive vontade de chorar na hora. Porque eu já não queria ficar internada no hospital. E quando ela falou que tinha que ir pra UTI, eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei assim, sabe quando você não tive nem reação? Eu fiquei assim, sabe, bem assustada. Porque ela falou, não, suas plaquetas estão muito baixas e tal. Eu fiquei muito assustada. Aí dei entrada, né, pra poder fazer a internação, internei. Aí a médica veio, conversou comigo, né, na UTI, quando eu entrei. Aí eu fui toda monitorada, o soro ficava caindo lá numa maquininha para cair a quantidade certa. O tempo todo medindo pressão, aquela coisa assim, sabe quando você... E é horrível, né, porque você não descansa, porque é um monte de aparelho ligado em você, você não consegue nem se mexer, é terrível. E aí, a preocupação, né, porque a médica falou, não, você vai ficar aqui, se você sentir gosto de sangue na boca, se tiver qualquer sangramento, né, qualquer tipo de sangramento, você tem que avisar, dor de cabeça forte. E aí, assim, eu fiquei mais nervosa ainda, porque eu falei, porque ela falou pra mim, se você sentir algum gosto de sangue, alguma coisa, algum sangramento, você tem que avisar na hora, porque você pode ter sangramento, inclusive na cabeça, e aí tem que fazer uma operação urgente. E assim, deu aquela assustada. Aí depois ela tentou acalmar, mas primeiro ela deu aquele susto. Mas eu fiquei assim, sabe, muito tensa. E com aquele monte de aparelho, aqueles barulhinhos apitando. E aquela coisa de hospital. Foram dias assim, terríveis, terríveis, terríveis. Que eu fiquei assim, muito angustiada. E eu só queria vir pra casa, E aí fazia o exame e as plaquetas. Aí assim, fiz exames alguns dias, as plaquetas estavam subindo, aí depois elas caíram de novo. Né? Aí eu falei, ai meu Deus, não é possível. Aí que eu desesperei, porque assim, elas tinham subido e depois caíram. Aí depois começou a subir de novo, mas aí foi aos pouquinhos, demorou. E assim, aí depois eu já tava conseguindo, né, tava conseguindo me alimentar direito, tava melhor. Aí eu queria ir embora e eles, não, você só pode ir quando tiver mais alta. Quando as plaquetas subirem, tem que estar pelo menos em 100 para poder te liberar e tal. E nada dessas plaquetas chegarem no 100. Aí, graças a Deus, eu também tava com...
né? Os rins tava com líquido, né? No abdômen e tal, justamente por causa da dengue. E aí teve várias preocupações, porque minha pressão é muito baixa. E eu tive, enfim, foi uma turbulência bem grande. Não vou alongar muito, senão o vídeo fica muito comprido. Então, o que aconteceu? Aí tive alta do hospital, voltei pra casa. Só que eu voltei pra casa, assim, muito fraca. Eu não conseguia levantar sozinha. O tempo todo sentindo tontura. Cada 2 passos que eu dava eu ficava tonta. E sentia, assim, se eu andasse qualquer coisinha que eu fizesse, eu estava muito cansada, exausta mesmo. Como se tivesse, assim, feito uma escalada. E aí os dias foram passando, eu fui melhorando, a tontura foi demais, assim, tava me sentindo melhor, mas ainda ficava muito tonta. E até hoje, assim, eu ainda tô muito cansada. Hoje é dia 3 de fevereiro, né? Eu internei dia 3 que eu descobri que eu tava com dengue, que foi diagnosticado. Dia 3 eu comecei a sentir os sintomas, dia 4 eu fui diagnosticada, aí acho que dia 7 eu internei. Hoje é dia 3 de fevereiro, né? E assim, já se passou aí um mês que eu tive a dengue, foi dengue hemorrágica, também como a da minha mãe, né? Foi hemorrágica, elas fizeram um exame, aí deu que foi hemorrágica. Tem até o tipo, mas agora eu não lembro. E por isso também que eu não podia sair do hospital antes das plaquetas subirem, porque era muito perigoso por ser hemorrágica. Mas aí eu vim pra casa, hoje já tem assim um mês de quando eu comecei a sentir os sintomas, né? E as tonturas diminuíram. De vez em quando ainda fico um pouco tonta, mas o cansaço ainda tá muito grande, assim. Sabe, eu faço alguma coisa, cansa, eu subo a escada. Quando eu acabo de subir, tô muito cansada, assim. Como se eu tivesse, igual eu falei, como se eu tivesse feito uma escalada. Então, assim, tô muito, sentindo assim ainda muito cansaço. O corpo tá recuperando, mas o cansaço ainda tá, mas já já eu tô bem, né? O que é importante é que, assim, aquela fase pior passou. Mas assim, fiz esse vídeo, né, pra explicar pra vocês por que eu sumi, contar um pouquinho, compartilhar com vocês. E, gente, muito, muito cuidado. Não deixem água parada. Tomem cuidado, né, com as plantas, quem tem planta em casa. Eu aqui tenho bastante, mas assim, elas nem têm pratinhos, eu tomo muito cuidado e mesmo assim aconteceu. Mas aqui, na região aqui onde eu moro, tá tendo um surto mesmo. Muitas pessoas aqui na vizinhança tiveram dengue, né? Algumas precisaram de internação, outras não, mas assim, tá muito complicado. Então assim, usem repelente, tomem cuidado, procurem focos que possam ter, ainda mais essa época que tem muita chuva, porque não é fácil, não é brincadeira. É dolorido, é sofrido e é muito perigoso. Então assim, vim compartilhar com vocês essa minha experiência, né? E falar pra vocês que eu não desisti do canal, apenas tive que dar essa pausa porque o meu corpo não estava aguentando, né? Não tinha condições de fazer vídeo, não tinha nem ânimo, nem... Vocês devem estar vendo que minha cara não tá das melhores ainda. Imagine antes, né? Chegar aqui e assustar todo mundo. Mas assim, vou continuar com os vídeos. Se tiver algum comentário que eu não respondi, me desculpem, mas eu vou voltar lá, né, na parte dos comentários, vou procurar todos, vou tentar, né, ver quais não foram respondidos para responder. Se eu fiquei de fazer algum vídeo que não fiz, eu vou me esforçar aqui para fazer esses vídeos. Se vocês quiserem algum tipo de vídeo também, alguma sugestão, podem colocar nos comentários, deixar aqui embaixo. E assim, não desista do canal, vamos continuar. Assim, talvez num ritmo um pouquinho mais devagar, porque eu ainda tô me estabilizando, apesar de já ter um mês, né? Mas eu ainda não tô 100%. Mas estamos aqui e vamos continuar. Muito, muito obrigada pela paciência de ter assistido até aqui. E até mais. Tchau, tchau.